contra a Skynet. É uma piada que só os mais velhos vão entender, né? Mas e também não é liderada por John Connor, do filme Exterminador do Futuro. É uma resistência, considerando que nós, enquanto igreja, nos nossos dias, estamos em uma situação de trincheira, de resistência, de defesa. Apesar de que a nossa posição enquanto instituição de Deus não é, obviamente, uma posição só de defesa, só de quem sofre ataque, só de quem está sendo perseguido, sofrendo pressão, não. Nós somos uma instituição que cresce, que avança. Debaixo do poder do Espírito Santo, a Igreja do Senhor conquista territórios espiritualmente dominados. Mentes são alcançadas, corações são alcançados, famílias, casamentos. O reino de Deus cresce. Apesar de que muitas vezes o conceito de crescimento, especialmente da igreja brasileira, pode confundir. O crescimento do reino de Deus não é só número, não é de dinheiro, não é patrimônio. O crescimento do reino de Deus é, na maioria das vezes, imperceptível. A semente que é plantada, a vida que é esclarecida, a visão espiritual que é restaurada, o descrente que começa a crer. Então nós somos sim uma instituição que avança, que ataca, que cresce, que não vive só na retaguarda. Mas, não obstante essa característica de avanço da igreja de Deus, nós somos também um povo, uma instituição que está cercada, que está entrincheirada. Nós vivemos uma realidade em que sofremos pressão. Assim como Timóteo, nós estamos inseridos em uma sociedade corrupta, perversa, uma sociedade que desconhece a Deus, uma sociedade que está a par do Evangelho. Como disse Paulo aos Romanos no capítulo 3, quando descreve o homem sem Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É assim o mundo, o homem a par de Deus, separado de Deus. E nós estamos inseridos exatamente nesse mundo. Porque, irmãos, por mais que seja tentador, nós não fomos chamados para estar aqui, enclausurados, nessas quatro paredes, aos domingos à noite. Porque é fácil, é gostoso, mas não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para brilhar onde já existe luz. Nós fomos chamados para uma missão que diz respeito a ir além das fronteiras do inimigo. Então sim, nós vivemos essa vida de pressão. E a exemplo de Timóteo, o jovem Timóteo, que foi gerado pelos meios de graça genuíno. Os irmãos conhecem a história do jovem Timóteo e da saúde precária, como diz a Escritura. Era um jovem que fora gerado pelos meios de graça genuínos. A palavra de Deus, o exemplo de fé, a vida de oração. E assim como Timóteo, ele vivia exatamente nesse mundo, gerado cristão pelos meios de graça genuíno e inserido em um mundo podre, um mundo desviado, um mundo sem Deus. E a exemplo de Timóteo, nós somos exatamente assim. Cristãos gerados, e assim eu espero que eu e você, fomos gerados não pela emoção, não por promessas falsas, não por expectativas materialistas, não por perspectivas humanas, não. Nós fomos chamados, como diz a Escritura, para ver o invisível, para esperar o que ainda nem existe. Nós fomos chamados para fazer parte de um reino que não é comida e não é bebida. Nós fazemos parte agora de uma família invisível, da igreja do Senhor Jesus, mas que está inserida em um mundo caído. E, obviamente, a consequência de estarmos nessa situação é o que Timóteo enfrentava e o que nós enfrentamos e enfrentaremos ainda. Desprezo, situações desconfortáveis, situações desagradáveis, reprovação, exclusão. É exatamente isso que o apóstolo, inclusive, menciona: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então nós estamos nesse cenário, é esse o mundo que nós vivemos.
ou eu vivo em um outro planeta. É esse ou não é esse o cenário que nós estamos inseridos? Basta ter olhos para ver. Basta estar atento, basta navegar na internet, basta ter televisão em casa, assistir aos jornais, basta andar nas ruas com um pouco mais de atenção e nós perceberemos que estamos na contramão do mundo. A gente percebe que literalmente não somos daqui. Por isso que o apóstolo Pedro diz: irmãos, eu escrevo como a peregrinos e forasteiros na terra, porque de uma vez por todas nós não somos daqui. Nós não fazemos parte desse mundo. E assim, nessa condição, nós vivemos sob pressão. Mas, apesar da pressão, apesar do peso, da dificuldade, da guerra, nós seremos resistência. E depois de o apóstolo para Timóteo caracterizar o homem perverso, o homem sem Deus, olha só o que ele diz, Timóteo 3. Ô Timóteo, saiba disso. Nos últimos dias, desde os dias do próprio apóstolo Paulo, até os nossos dias e até o fim, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Em algumas versões, dias difíceis. Em outras versões, dias trabalhosos. É ou não é o que nós vivemos? Os homens serão, olha o retrato do homem sem Deus, do homem não regenerado. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, não se abala, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Esse é o mundo sem Deus. Não espere nada além disso, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, daqueles que não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas interessante é que Paulo diz para Timóteo: tu, porém, Timóteo, é o seguinte, o mundo caminha para lá, mas tu vai ser diferente, Timóteo. Tu vai caminhar para lá, Timóteo. Então veja o aspecto contracultural do Evangelho. Porque, irmãos, nós vivemos um mundo que a tendência é negociar os valores cristãos. O nosso mundo nos pressiona a ceder nos nossos princípios cristãos, nos nossos valores evangélicos. E aqui não é evangélico no sentido pejorativo da palavra que está sendo usada. É evangélico de evangelho, daquilo que é original, daquilo que é sólido, daquilo que é terreno confiável. Nós vivemos em um mundo, em dias, que nós somos tentados, pressionados a nos moldar para ficar combinando. É ou não é? Nós somos pressionados a aceitar as coisas para que a gente seja bem visto, bem querido, bem aceito. E em detrimento a essa pressão, muitas pessoas optam por negociar os valores de Deus, os valores do Evangelho, os valores da igreja. E as pessoas, em detrimento do reino de Deus, das coisas de Deus, se amoldam ao mundo. Mas o conselho que Paulo dá a Timóteo já começa dizendo: tu, porém. Está olhando o mentiroso, está olhando o adúltero, está olhando o ganancioso, está olhando o ciumento, olha o invejoso, olha o traidor, olha o assassino, olha o ladrão, olha o que trai. Tu, porém, vai ser diferente. O Evangelho nos chama para uma vida avessa, radicalmente avessa, transformadora. E olha só, nós não estamos falando da mudança fácil de fazer. Porque parecer um metaleiro é fácil, parecer um muçulmano é fácil, parecer um surfista que curte reggae é fácil, parecer um crente também é fácil. Então nós estamos falando de uma diferença mais profunda,
mais essencial, radicalmente mais interior e que obviamente vai transbordar no exterior. Porque o cristão, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, é alguém que é transformado de dentro para fora. O seu exterior mostra, brilha, transparece, mas não é hipócrita, mentiroso, falso. Nós não falamos em mudar de roupa, em mudar de linguajar, em mudar de hábitos, enquanto o coração está podre, enquanto o coração parece um sepulcro caiado, como disse Jesus aos fariseus. Não. Nós não fomos chamados para limpar o exterior do copo e abandonar o interior do copo. Nós não fomos chamados para vir ao culto domingo e parecer crente, cantar, pregar, congregar, dizimar, se vestir. Não. Nós fomos chamados para uma diferença mais profunda, onde só o Espírito de Deus pode agir. Está entendendo porque as obras só alcançam até um limite? Entende porque a força humana só alcança até um limite? Inclusive, é muito conveniente falarmos disso no mês em que a gente comemora a Reforma Protestante. Porque, irmãos, quem chega lá no software do ser humano, quem alcança lá no profundo e transforma o ser humano, é só o Espírito Santo de Deus. Não tem pastor, não tem pregador, não existe denominação, não existe habilidade, não existe curso, não existe inteligência, não existe nada capaz de acessar aquilo que está escondido no ser humano. É o Espírito de Deus quem transforma e nos faz ser diferença. E nos faz estar enquadrado aqui. Tu, porém, Timóteo, como disse Paulo, tu tens seguido de perto meu ensino, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, a minha perseverança. Então, de uma vez por todas, nós não fomos chamados para combinar com o mundo. Nós não fomos chamados para ser amados pelo mundo. Irmãos, são incontáveis as referências bíblicas. Se vocês forem amigos do mundo, serão inimigos de Deus. Não vos conformeis com esse mundo. São incontáveis as referências que nos ensinam definitivamente. Nós não fomos chamados para estar afinados com o mundo. Os nossos valores são outros. As nossas metas são outras. Os nossos conceitos são outros. Nós não somos levados pelo dinheiro. Nós não devemos ser levados pela fama, pelo dinheiro, pelo bem-estar e por essas coisas fúteis, essas coisas passageiras, que são vaidade, que são ilusão, que são mentira, enquanto o mundo corre desenfreadamente, trai desenfreadamente atrás de status, de dinheiro, de conforto, de carro, de casa. Não, aqueles que são discípulos estão com os pés no chão e têm outros valores. Como diz o Benjamin, meu filho, é outros 500. Os irmãos estão comigo, amém? Então, Timóteo, essa sociedade caminha para onde? Porque é real. O inferno é real. O juízo é real. Apocalipse 20 é real. Não são falácias, ilusões. Tudo isso é real. E essa sociedade perdida caminha em direção à condenação. Mas tu, Timóteo, aí ele diz no versículo 14, permanece. Vamos tentar, de uma forma rápida, esmiuçar algumas coisas aqui. Tu, Timóteo, tu vai fazer diferente, tu vai permanecer. Permanece naquilo que aprendeste. Colossenses 1, 21 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ó, 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Colossenses 2 e 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Olha só, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Obrigado, pastor.
Tu, porém, permanece. E a palavra grega aqui é para literalmente fixar, resistir, ficar, resolução, convicção. Tu, porém, Timóteo, tu vai ficar, tu vai permanecer. Em João 15, Jesus dá um discurso, Jesus fala sobre a videira. Os irmãos lembram? Em João 15, tem praticamente 11 vezes citada a palavra permanecer. Olha que interessante. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha só, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. 1 João 2,24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Definitivamente, não há espaço, como disse Tiago, para um coração dobre. Não há espaço para uma vida dúbia. Nós conversamos alguns dias atrás no nosso pequeno grupo, no Rincão, sobre convicção. Sem convicção, sem saber onde nós estamos, para onde nós estamos indo, sobre o que nós estamos vivendo, sobre o que nós fazemos parte, não há como sobreviver. Os dias são terríveis, os dias são maus, e se nós não sabermos exatamente quem nós somos em Cristo, para que nós fomos chamados e para onde nós caminhamos, se nós não firmarmos o pé, como nós lemos, se nós não estivermos enraizados, edificados, fortalecidos, é impossível sobreviver nesses dias. Permanência, estar fixado. Tu, Timóteo, tu vai permanecer. E aí ele continua dizendo: porque desde criança tu conheces as sagradas letras. E aqui é uma referência ao Antigo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento ainda. Era a Torá, os profetas, o Salmo. E tudo que é sagrado, tudo que é divino, é digno de respeito, digno de reverência. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar das Escrituras. Mas ele disse que isso tudo, no versículo 15, é para te tornar sábio. Irmãos, aqui está uma outra grande acusação contra a igreja hoje: ignorância, estupidez, tolice. As pessoas estão aos montes sendo enganadas. A gente conversava hoje à tarde sobre exemplos de, não sei nem palavras para expressar, das abominações que estão sendo feitas em nome de Deus. E as pessoas cegas, ignorantes, sem conhecer, sem entendimento, aos montões, seguem falsos líderes, praticam heresias, cegamente, desconhecem Deus, desconhecem a Bíblia, a palavra de Deus. E como escreveu John Owen, um grande homem de Deus puritano, escreveu um livro: crer também é pensar.
Já viram aquela camiseta escrita: Jesus morreu para tirar os seus pecados, não o seu cérebro. Apesar de engraçado, é lamentável o estado atual da igreja moderna, que as pessoas simplesmente estão alienadas. Mas tu, Timóteo, tu vai se relacionar com as sagradas letras porque elas vão te fazer sábio. Olha só, Colossenses 1:9. Colossenses está cheio de referências sobre entendimento, esclarecimento. Olha só. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, irmãos colossenses, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ó, tá botando lá, é chique os irmãos aqui. Vamos lá, Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim do quê? De conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Colossenses 3:10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses 3:16, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns com os outros com toda a sabedoria. De uma vez por todas, ignorância e alienação não combinam com o discípulo de Jesus. Nós temos o Espírito de Deus e precisamos estar familiarizados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É por isso que eu comecei dizendo que a maioria das pessoas hoje, elas têm aversão à pregação, elas não conseguem sentar, sossegar e ouvir a palavra de Deus. E a consequência disso é uma multidão de pessoas ignorantes, cegas, tropeçando, batendo em várias portas, seguindo heresias, caindo no engano. Mas Deus nos chamou para uma vida de consciência, de lucidez, de claridade, de sabedoria, de entendimento. Deixa eu usar uma palavra bem brasileira. Nós não fomos chamados para ser burro. As sagradas letras que te fazem sábio, inteligente, que te fazem compreender, que te fazem viver uma vida que não é dependente do pastor, do irmão, da esposa, da igreja, da denominação. Uma palavra, uma escritura sagrada que te faz viver uma vida consciente. Isso é ser igreja. Isso é ser discípulo. Isso é ser seguidor de Jesus. Alguém que caminha em um terreno sólido. Alguém que caminha debaixo da luz. Alguém que não está em trevas. Alguém que não é tolo. Alguém que constrói sua casa. Constrói seus sonhos, seus planos. Alguém que tem suas percepções, suas perspectivas da vida em cima da rocha. Porque é inteligente. Quando Jesus, depois de ressuscitar, sentou com os discípulos e começou a conversar, Jesus disse assim, 24:45 de Lucas: pois isso que eu lhes falei, Jesus dizendo, eu estava com vocês, mas era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas. Olha só, tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Não fomos chamados para alienação. Não fomos chamados para ser Maria vai com as outras. Fomos chamados para andar com as próprias pernas. Em comunidade, em comunhão, sob uma liderança. Sim, ok, mas nunca dependentes, nunca alienados, nunca com cabresto. Nós fomos chamados para enxergar
cegos lá no mundo, dependentes, ignorantes, tolos, quando estávamos na ignorância. Agora nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Lembra da parábola do semeador? Quando Jesus disse, o semeador saiu a semear. E a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu entre os espinhos, a semente caiu nas pedras e a semente caiu em terra fértil. Depois, em particular, os discípulos questionaram Jesus. Eu esqueci agora, acho que é 13 de Lucas, 13 de Mateus. Em particular, perguntaram para Jesus, explica para a gente essa parábola. Jesus disse assim, a semente que caiu à beira do caminho e a ave veio e comeu, é aquela que recebeu a palavra, mas o diabo veio e roubou a palavra do seu coração. A semente que caiu sobre as pedras, é aquela que caiu, cresceu, deu fruto bem rápido, mas o sol veio e queimou, porque não tinha profundidade, não tinha raiz. E aquela que caiu entre os espinhos, é aquele que recebeu a palavra com alegria, mas a loucurada da vida sufocou a semente e ela morreu. Mas a semente que caiu em terra fértil, é a semente que caiu no coração que compreendeu. Não sou eu que estou falando, Jesus disse isso. Sucesso, crescimento, edificação, amadurecimento está intimamente ligado com compreensão, entendimento. Cresça. Levante-se como homem e mulher de Deus. Se familiarize com o que é de Deus. Sabe, irmãos, é inconcebível. Tanto quanto é real e comum hoje. Mas não dá para aceitar uma igreja, uma comunidade, um cristão, alguém cristão confesso, alienado com as coisas de Deus. Não conhece da Bíblia, não conhece do Evangelho, não conhece das verdades de Deus, das bases do Evangelho. Não. Tu, Timóteo, não. Tu vai ser diferente, Timóteo. Como é que se fala quem nasce em Treviso? Trevisiano? Me ajuda aí. Trevisano. Quase acertei. Tu não, Trevisano. Não, tu vai ser diferente. Tu vai permanecer com as sagradas letras e elas te farão sábio. Aí tu estarás na frente da televisão, tu estarás na internet e tu vai ouvir e tu vai fazer igual os crentes bereanos de Atos 17. Paulo disse, eu me surpreendi com os crentes de Bereia, porque quando eu estive em Bereia, ao contrário de Tessalônica, tudo que eu falava, eles conferiam na Escritura para ver se era isso mesmo. E não era eu que estava pregando, era Paulo. E eles, peraí. Não seremos mais enganados, ludibriados. Não nos alimentaremos mais com qualquer coisa. Não aceitaremos mais a falsificação da palavra, a mistura da palavra, porque nós estaremos num caminho de sabedoria. Não de exaltação, de altivez. Não. Mas num caminho de consciência, de entendimento, de esclarecimento. Os irmãos estão comigo? Amém? Só que ela te fará sábio. Para quê? Versículo 16. Desde criança, tu conheces as sagradas letras que te farão sábio para a salvação mediante a... Aqui é outro calcanhar de Aquiles. Em um mês onde comemoramos a Reforma Protestante e um dos pilares da Reforma, sola fide. Já ouviram, né? O pastor já pregou, vocês conhecem. Somente a fé. Parece simples. Parece fácil de falar e de receber. Mas estranhamente, é ofensivo falar às pessoas hoje sobre uma salvação que é só pela fé. O ser humano insiste, ele teima desastrosamente em fazer parte da obra da salvação. E se frustra, se decepciona. Porque o terreno da salvação, a base da salvação é pela fé, não é por obras. E aqueles que entenderam isso, eles podem dizer graças a Deus que é pela fé e não é por obras.
Porque se fosse pelas obras, nós estaríamos aqui hoje. Se a base da nossa salvação fosse o mérito, nós estaríamos aqui hoje. Romanos 3, mas agora, olha só que brado que Paulo dá em Romanos 3, 3:21, eu acho, eu não anotei aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Deus o ofereceu como, versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 5, maravilhoso. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. 2:18 de Efésios, os irmãos conhecem, tem no quadro lá em casa de vocês. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqueles que não entenderam ainda, que ainda não conseguiram enxergar, eles se alvoroçam. Quando diz que eles não participam da salvação, eles se agoneiam, eles se levantam, eles brigam. Não, eu criei, não, eu tenho meu 1%, não, eu oro, eu obedeço. Não, aqueles que entenderam, entendem, compreenderam que a fé que nós temos é dom de Deus. E na época de Lutero, em que a igreja misturava tudo para a salvação, vendia salvação, negociava a salvação, falsificava a salvação, precisou Deus levantar um homem como Lutero e grandes outros homens para ir lá na porta da igreja pregar as teses e dizer: não, a salvação é só pela fé. E hoje 500 e lá vai pedrada, quantos anos, Maurício? 514 anos depois da reforma, irmãos. Parece que a gente precisa de mais uma vez uma marreta e uma folha para pregar na porta que a salvação é só pela fé. Mas Paulo diz para Timóteo: não, Trevisano, tu vai ser diferente. Enquanto o mundo, enquanto a maioria esmagadora dos cristãos acham que são participantes da fé, acham que contribuem para a salvação, acham que contribuem para o seu merecimento, vocês não, vocês entendem que a fé, que a salvação é pela fé. Só se entregue, só creia, só confie, e aí as coisas serão produzidas. A obediência é produto da salvação. A santificação é produto da salvação. A limpeza de alma, de mente, e esse processo é produto da salvação. Mas a salvação, ela foi começada e consumada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. O que é que nos garante que amanhã acordaremos crentes? O que é que me garante que amanhã eu acordarei crendo? É só o fato de que a minha salvação não vem de mim, ela vem de Deus. Se não fosse isso, irmãos, talvez vocês não, mas eu falei ironicamente, tá? Eu sei que vocês também são iguais a mim. E se não fosse pela fé, mas graças a Deus, a gente ouve que é pela fé e a gente não se alvoroça, a gente se deleita. A gente rende graças a Deus. E quando a gente ouve que é pela fé e a gente entende que é pela fé, a gente não avacalha. A gente não chuta o balde. A gente não entra em uma vida de libertinagem. Pelo contrário, a gente se prostra. A gente se entrega em gratidão. E aí nós melhoramos com a ação do Espírito Santo. Mas não é nada que venha de nós. É só pela fé e tudo que vem da pessoa de Jesus Cristo. E aí ele chega no versículo 16.
Toda a escritura inspirada é proveitosa, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Aí, coincidentemente, eu confesso que eu não tinha lembrado, mas está aqui outro pilar da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. E é impressionante como existe uma dificuldade hoje de as pessoas construírem uma vida só com a palavra de Deus. Já perceberam? Como é difícil as pessoas ficarem só com isso aqui? Existe uma tendência de querer incrementar, misturar, dissolver a palavra. Existem modismos, heresias que se infiltram em púlpitos, em famílias, em comunidades, porque as pessoas rejeitam uma vida construída só com a palavra. E era um problema da igreja da Idade Média, lá da igreja da época de Lutero, e é uma igreja ainda hoje, o problema da igreja, o calcanhar de Aquiles. Porque a autoridade da igreja está valendo, a autoridade da filosofia, do pastor, da denominação, não é mais somente a Escritura. Mas tu não, Timóteo, somente a Escritura. Lembra do discurso de Jesus, capítulo 6 de João? Porque tem uma hora, irmãos, que a bola de fogo aparece. Tem uma hora que os anjos voam na igreja. Tem uma hora que os milagres acontecem. Que o sobrenatural se manifesta. Que as doenças são repreendidas. Que os demônios são repreendidos. Que o extraordinário acontece. Mas tem uma hora, irmãos, que era esse momento de João 6, em que não aparece bola de fogo, não aparece anjo, não aparece sobrenatural, e fica só o discurso, só a palavra, só o ensinamento. E aí a Bíblia diz que os discípulos, a multidão, começou a sair. E eles diziam: duro é esse discurso. Quem poderá suportá-lo? Quando Jesus estava curando, quando Jesus estava levantando o paralítico, quando o endemoniado caía, o demônio se manifestava, a multidão. Mas quando cessaram os sinais, quando ficou só o ensinamento, João 6, foram saindo um após o outro. Duro é esse discurso. Aí Jesus olhou para os discípulos e ele disse o quê? Vocês não vão também? E aí Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não há a menor possibilidade, irmãos, escute com atenção. Não há a menor possibilidade de sobreviver aos dias que virão, alienados e afastados da palavra de Deus. Irmãos, crente, discípulo de Jesus que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não tem familiaridade com a Bíblia, irmãos, é viver em apneia. Quanto tempo a gente sobrevive em apneia sem respirar? 2 minutos, 3 minutos? Qual é o recorde? 5 minutos? Mas vai chegar uma hora que vai apagar. Olha o que Paulo disse a Tito: repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam na verdade. Olha o que Paulo disse para o próprio Timóteo aqui nesse livro, capítulo 4, versículo 3. Porque virá um tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências. E se desviarão os ouvidos do quê? Da verdade, voltando às fábulas. Estão dando as costas para a Escritura. Jesus disse uma vez: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, Jesus disse. Uma vez Jesus disse aos saduceus: vocês erram. Eles estavam discutindo sobre ressurreição. Jesus disse: vocês erram, porque não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus.
Davi um dia disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a bola de fogo. Não. É a tua palavra. Sabe, irmãos, as pessoas tropeçam, as pessoas andam cambaleando porque deram as costas para a palavra de Deus. Renunciaram à palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Salomão disse, capítulo 4 de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Oséias profetizou e disse ao povo de Israel: vocês erram, vocês são destruídos, vocês perecem por falta de conhecimento. Dar as costas para a palavra de Deus, dar as costas para a pregação, dar as costas para a Bíblia é uma ótima receita para falir a vida espiritual. Se ausentar da prática, da leitura, do estudo da palavra de Deus é um ótimo caminho para a morte, para o desespero, para a frustração, para a heresia. Mas Deus me trouxe aqui em Treviso hoje para falar: não, tu, porém, não. Tu permanecerá firme, sábio, com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. Aí no capítulo 4, para eu terminar, Paulo diz o seguinte, 4, versículo 1. 4, versículo 5. Tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo. 1 Pedro 1:13, cingindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. 1 Pedro 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Tito 2:12, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobriamente. Sabe o que é sobriedade? É lucidez, pleno juízo. Estar sóbrio é ao contrário de se estar bêbado. Estar sóbrio é caminhar firme, em linha reta, em pleno juízo, é consciência. A palavra sobriedade aqui, no grego, no original, ela tem relação com autocontrole. Ela tem relação com alguém que está acordado, despertado. Irmãos, os nossos dias são terríveis. As trevas se tornarão cada dia mais densas. E à medida que nós nos aproximamos do fim, mais sobriedade será exigido de nós. É impossível sobreviver nesse mundo de guerra espiritual distraído. Como se dizia antigamente, quando eu era adolescente, viajando na maionese. Sabe, o crente distraído, que não tem percepção das coisas espirituais, que não está em pleno juízo, que está entorpecido por algo, distraído em algo, que não lembra mais que Jesus vai voltar, que acha que o céu não é real, que o inferno não é real, que o acerto de contas não é real, que a morte não é real. É por isso que Salomão disse que é mais proveitoso ir a um velório do que a uma festa. Porque é quando a gente bota o pé no velório que a gente aterriza, que a gente volta ao quê? A sobriedade. E é lá no velório que aquele que corre desesperadamente atrás de dinheiro diz assim: bah, conversei com ele ontem. Sabe o que é isso? É quando a gente volta para um estado de sobriedade. Não fomos chamados para distração. Enquanto nós estamos aqui, eu não quero ser
neopentecostal, eu não quero emocionar, mas enquanto nós estamos aqui, existe uma guerra espiritual acontecendo. E eu espero que vocês saibam disso. Existem anjos de Deus em confronto com as trevas, enquanto nós estamos aqui. Enquanto a palavra de Deus é pregada, existe uma guerra em prol da sua vida. Existe uma guerra para destruir teu casamento. Acorda! Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Enquanto nós estamos distraídos, muitas vezes, muitas, incontáveis vezes, o mundo espiritual está agitado, em guerra. É por isso que é difícil orar. É por isso que a gente sente na pele a batalha, a densidade espiritual, para ler a Bíblia, para orar, para fazer o bem, para vigiar. Agora experimenta se distrair para ver se não é ó. Experimenta se desconectar para ver se não é ó. Essa força gravitacional do pecado que ainda habita em nós e nos puxa para baixo, aliada à guerra espiritual que existe, torna os nossos dias terríveis. E não sobreviveremos distraídos. Olhe ao seu redor, perceba a política. Perceba as peças no tabuleiro. O espírito do anticristo trabalha, movendo-se, preparando o cenário. Nós estamos no fim. E não podemos estar distraídos. Nós cantamos aqui hoje, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus não voltará para uma pessoa distraída. Jesus não voltará para um cristão de cabeça encurvada para essa terra, enraizado aqui, atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de bem-estar. Não, definitivamente não. Tu, Timóteo, seja sóbrio, esteja atento, esteja em prontidão, esteja com os olhos abertos, esteja vigilante. A carne é fraca, nós estamos cercados, nós estamos sob ataque, nós estamos em uma trincheira, nós avançamos, mas avançamos sob ataque e nós precisamos ser resistência. Porque o dia se aproxima. Vamos orar, irmãos. Eu queria fazer aplicações breves. Se quiser ficar em pé, pode ficar em pé, irmãos. O pastor, quando orou, no começo da reunião, ele disse assim, ó, prestei muita atenção. Senhor, nos ajuda a praticar, a colocar em prática aquilo que nós vamos ouvir aqui. Lembra quando Jesus deu o Sermão do Monte? 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus falou coisas profundas, coisas revolucionárias, ensinamentos que reverberam até os dias de hoje. Mas lá no final, Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo assim, ó, aqueles que ouvem a minha palavra, essas minhas palavras, e não praticam, serão como o homem tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. Correm os rios, cai a chuva, sopra o vento e a casa se foi. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, caiu a chuva, correram as águas, mas a casa permaneceu no seu lugar. Então, antes da grande teologia, antes da grande exegese, da grande hermenêutica, antes do grande conteúdo, o que vale mesmo é o que nós faremos daquela porta para fora. É ou não é? O que vale mesmo é a igreja de segunda-feira. Número 1, seja resoluto, seja decidido, seja convicto, firma o pé, calça o pé no chão, seja firme, não ceda, não negocie, seja Timóteo,
no meio de uma sociedade caída e corrompida, seja um crente de verdade. Número 2, estude as Escrituras. Não seja alienado, não seja enganado, não se alimente com o que é falso. Se debruce sobre as Escrituras, ouça o que o pastor ensina, leia bons livros, ore na presença de Deus e se torne amante das Escrituras, porque elas são luz para o nosso caminho. Número 3, seja vigilante, seja sóbrio, esteja atento, não dorme no ponto, não vacila, esteja em oração e vigilante, sabendo o que está acontecendo ao seu redor. A gente chama no mundo militar de visão periférica, aquela visão que tu estás olhando para lá, mas tu sabe o que está acontecendo ao teu redor. Não seja distraído, seja sóbrio. Não haja como um embriagado que cambaleia, que tropeça em qualquer pedrinha porque não enxergou. Uma vez, existe uma técnica para saber se o motorista está bêbado, é pedir para ele fazer o número 4. E o bêbado não faz o número 4, assim, ele cai. E na vida espiritual, existem muitos cristãos que não são capazes de fazer isso aqui. Porque estão ébrios, bêbados, distraídos, desconectados. Seja vigilante. E Deus nos ajudará. Ele nos prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. E tudo isso nós conseguiremos não por força do nosso braço, não porque somos bons, não porque cumpriremos um checklist. Nós alcançaremos o sucesso, o crescimento, o amadurecimento, porque Deus está do nosso lado. Porque somos filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te dou graça, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agora nós oramos e pedimos que o teu Espírito nos ajude a praticar, Senhor, essas verdades. Que o Senhor nos ajude a permanecer. Que o Senhor nos ajude a buscar entendimento, sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a abraçar a tua palavra. Nos ajuda a vigiar, a ser sóbrios. Porque os dias são tão maus, Senhor. São tantas mentiras, são tantos enganos, são tantas ilusões. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes no caminho, na porta estreita, no caminho estreito. Nos ajuda a manter os olhos abertos, fixos em Ti, Senhor, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nos ajuda a ser uma igreja saudável. Nos ajuda a ser uma comunidade saudável. Uma igreja que seja luz, que seja sal, para que através de nós o Senhor seja conhecido. Para que através de nós o Senhor seja querido, buscado. Que o Senhor seja adorado através das nossas vidas, Pai. Para que no final de tudo, Senhor, só o Senhor apareça. Só o Senhor seja louvado. Só o Senhor seja reconhecido. Só o Senhor seja engrandecido, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.